Então, no vídeo passado a gente viu, né, a disciplina que Deus aplicou sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. E também vimos o início de uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. A descendência da serpente é todos aqueles que fazem a vontade do diabo, né? O diabo não gera filhos, porém todos aqueles que fazem a vontade dele é considerado filhos do diabo. E também vemos os filhos da mulher, são referente àqueles que fazem a vontade de Deus, que querem fazer a vontade de Deus. E essa briga, ela começa aqui, você vai ver na descendência da mulher, da história de Caim e Abel, vai prosseguir em toda a Bíblia, até chegar aos dias de hoje, onde não são raras as vezes que a gente se depara com os filhos das trevas aí atuando, fazendo coisas horripilantes, né? O jornal não cansa de noticiar as obras das trevas, né? De pessoas que são filhos do diabo, que fazem coisas horripilantes. E, infelizmente, não são poucos os filhos de Deus que se envolvem com os filhos das trevas, que se casam, que fazem negócio, que andam com os filhos das trevas, e não é à toa que a gente vê tanto crente sofrendo, tanto filho de Deus sofrendo, porque está associado a um filho das trevas. Ele faz isso por escolha própria, a pessoa escolheu, a pessoa não ponderou, não procurou a vontade de Deus, simplesmente ela vai se envolvendo, quando vê, está amarrada, não consegue se libertar, sofre, e se ela tiver que culpar alguém, tem que culpar a si próprio, né, pelas suas escolhas. Então, o capítulo 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Então, essa palavra conheceu aqui, ela vai demonstrar que até em toda a Bíblia, né, mesmo no livro de Cantares, você vai ver isso aí, um cuidado que os autores têm de não fomentar, não incentivar a imaginação do leitor, né? Porque tem certas coisas que você vai ler que, dependendo da palavra, você vai imaginar e logo você vai ficar com aquilo na cabeça, vai ficar a palavra certa mesmo, é excitado, né? Mas aqui você vê que há um cuidado, né, na linguagem, para que as pessoas não fiquem imaginando coisas, né? Então, conhecer aqui, na verdade, é coabitar, né? Então, Adão conheceu a Eva, ou seja, ele coabitou com Eva. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E é interessante o que ela fala. E disse: alcancei do Senhor um homem. Então, você vê aqui que agora ela está muito preocupada com a vontade de Deus. Você vê que no começo da história, né, de Eva, ela questionou, ela não seguiu as orientações. E aqui você vê uma mulher que agora alcançou e ela atribui a Deus. Ou seja, ela está aqui realmente arrependida, né? Está convertida, porque agora Deus faz parte da vida dela, claramente. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Por que na hora que fala de Caim, o autor faz questão, né, Moisés faz questão de registrar aqui a alegria e o contentamento dela, e já de Abel não expressa nenhuma palavra, por causa daquilo que Deus tinha dito, né? Que da semente, que fala duas vezes a semente. A primeira vez que fala semente, está falando da descendência. Aí depois fala a semente, está especificando uma semente, que é Jesus. Então ela acha que Caim é essa semente, né? Que vai gerar Jesus. Essa é a conclusão que ela tira. Ela tira que, finalmente, eis aqui o homem que vai pisar na cabeça da serpente. Já Abel aqui não há nenhuma demonstração, porque Abel que é o mais novo e, como já falei em outros vídeos, havia uma visão muito forte a respeito do filho mais velho, né? O filho mais velho que alcançava, que recebia a maior parte da herança, que decidia sobre a família quando cuidava da mãe e do pai. Quer dizer, havia grandes responsabilidades do filho mais velho aqui. Então, uma vez que ela teve o filho mais velho, na cabeça dela era esse, né? E como a gente se engana, né, com os filhos, né? Nada, a gente acha que é uma coisa quando vai ver outra, né? Às vezes o filho, quando é criança, a gente já faz projeções, né? Meu filho vai ser assim, vai ser assado, só que depois, quando cresce, às vezes não é nada que a gente imaginou. E às vezes aqueles que a gente achou que não ia dar em nada, de repente se torna um grande homem, né? E deu à luz ao seu irmão Abel,
e Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador de terra. Então aqui, seguindo a profissão do pai, né? O Adão, ele era lavrador de terra, ele cultivava e também cuidava dos animais. Então um foi para um lado e o outro foi para o outro. Mas para Caim, e Abel trouxe dos primogênitos, vamos lá, vamos ler bem isso aqui, né? Então, havia um culto a Deus, né? E quando cultuava a Deus, eles tinham que trazer oferta, né? Então Abel, ele pega do seu trabalho, né, dos primogênitos, dos primeiros animais que nasceram, né? Ele pega os primeiros animais e das ovelhas e da sua gordura, ou seja, ele procura ver as ovelhas que são mais bem vistas, mais volumosas, né? Então ele tem esse cuidado de pegar dos primogênitos e dos primogênitos ele buscar as que tinham mais gordura, ou seja, as mais especiais, aquelas que seriam a de melhor venda, de melhor aquisição. Então, você vê aqui o cuidado, né, de dar essa oferta. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, e aqui é interessante, que Deus atenta para duas coisas. Para a oferta, e você vê que ele teve um cuidado, né, com as ofertas, de buscar o melhor mesmo, né, então ele teve esse cuidado e Deus se atentou para isso. Mas Deus também se atentou para Abel. Não é só oferta, é também para o próprio Abel. No livro de Hebreus, vai falar que Abel era justo, né? No livro de Hebreus, eu vou aqui rapidinho ler. Peraí. É no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala melhor do que a de Abel. Mateus capítulo 23, versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Então aqui Jesus faz questão de destacar que Abel era justo. Então, voltando ao texto, vou voltar aqui. Então, Deus atentou para Abel, porque ele era justo, ele tinha um caminhado, né, segundo a vontade de Deus, e para a sua oferta. Agora, para Caim vai ser a mesma coisa. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, Deus, ele olhou tanto para Caim, que não teve esse cuidado de trazer o melhor. Ele não trouxe o pior, com certeza. Ele simplesmente não teve esse cuidado, não teve esse zelo, não teve essa observância, não. Ele simplesmente pegou lá, ele viu onde estavam os alimentos, pegou e veio trazer a oferta. Então, Deus não se agradou disso, não se agradou dessa displicência, né? E também de Caim. Ele não se agrada da oferta e nem de Caim. Então, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então aqui claramente falando quem é Caim. Caim, ele era um cara mau, era um cara maligno, e as suas obras eram más. Estamos falando aqui de dois homens. Então provavelmente quando ele era um adolescente, ele já se descambiava para o mal, fazia coisas erradas, não tinha cuidado com nada. Era um homem mau. Aqui a Bíblia fala quem é Caim. Caim era mau. Já Abel era, de novo, um homem justo. Então, voltando para o texto. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim, a pergunta é, mas como é que ele soube que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele? Quando a gente vai continuando lendo aqui o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, quando ele se agradava, ele se manifestava, normalmente com fogo. Então, provavelmente ele ofereceu lá um animal e Deus se manifestou com fogo. Já quando Abel ofereceu, não aconteceu absolutamente nada. Então isso mostra
E ele logo descaiu o semblante, ele ficou simplesmente indignado, porque Deus aceitou a oferta do irmão mais novo, que também, com certeza, ele era muito bem tratado, ele era muito mimado, eu acredito, porque era o filho mais velho. E com certeza a mãe tinha muita expectativa sobre ele, devia falar para ele que vai destruir a serpente, devia ter falado para ele que a descendência dele que ia esmagar a cabeça da cobra, né? Então com certeza ele era muito deslumbrado com aquilo tudo e ele imaginava que ele era o cara, né? Mas aqui ele fica fortemente indignado. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou cabisbaixo, triste, né? Borocochô. E aí acontece algo inacreditável. O Senhor vai visitar Caim. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Deus vai até Caim. E Deus fala duas coisas para Caim. Aponta para Caim dois caminhos e as consequências dele. O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o semblante? Ou seja, por que você ficou assim? Não devia ter ficado assim. Se bem fizeste, ou seja, está apontando um caminho. Faz a coisa certa, Caim. Sabe, vai ter um novo culto aí, ó. Quando tiver um novo culto, agora você faz a coisa certa. Procura fazer a coisa correta, buscando fazer a minha vontade. No livro de Judas vai dizer uma coisa muito interessante. Vamos ler aqui no livro de Judas. O livro de Judas vai falar algo muito interessante aqui, ó. Só tem um capítulo, né? Vamos ver o versículo aqui, é o versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então aqui nós vemos três personagens, Caim, Balaão e Coré. O que eles têm de semelhante? É eles fazerem as coisas do jeito que queriam. Os três aqui, eles tinham uma maneira de adorar a Deus, mas não é a maneira que Deus ordenou, que Deus determinou. Então Caim aqui ele se torna o precursor da falsa religião. As pessoas que simplesmente fazem, não é o que Deus mandou, mas aquilo que elas acham que é o correto. Então, o problema aqui de Caim é também pelo simples fato de ele fazer aquilo que ele achava que era o correto. Ele pegou a oferta que ele achou que era prudente, ele não teve esse cuidado que o irmão teve, e ele deve ter sido orientado. Adão, por exemplo, quando fazia o culto, com certeza oferecia o melhor. Você pode também estar se perguntando como é que Caim oferece os animais. Por quê? Né? Porque provavelmente Adão falou, né, que Deus pegou um animal, o matou e da pele desse animal fez as roupas. Então é daí que ele tira a referência para fazer sacrifício. Que logo vai ser revelado que esse sacrifício representaria Jesus Cristo, mais lá na frente. Então, quer dizer, Deus deu uma orientação do que deveria ser feito. Mas você vê o que Caim faz? Ele faz do jeito que ele acha que é melhor, do jeito que ele acha que é certo. É igual pessoas que falam: não, eu vou na igreja do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quero, sabe? Elas, não preciso ir para a igreja, eu posso cultuar a Deus aqui na minha casa. Ou seja, elas acham que elas fazem do jeito que elas quiserem. Não entendem que Deus já prescreveu isso, Deus já disse o que é para fazer. As pessoas às vezes acham que a gente inventa as coisas, né? Acham que a gente vai para a igreja, que a gente louva, que a gente dá testemunho, que ouve a palavra, que tudo isso é invenção. Não, isso está prescrito nas Escrituras. Como é que é o culto que tem que ser feito a Deus. Então, você vê que Deus aqui não se agrada de Caim, porque Caim simplesmente começa a inventar moda, começa a fazer as coisas do jeito que ele acha que deve ser feito. Aqui há um problema seríssimo na vida de muitas pessoas que de fato agem da mesma forma. Elas começam a inventar coisas no culto que nunca foi prescrito, não está dizendo na Bíblia lá. Mas não importa o que está dizendo, o importante é eu inventar moda. Então, se bem fizeste, não lhe dá aqui um caminho e dá consequência. Se bem fizeste, não é certo que será aceito? Eu vou te aceitar, faz o que é certo. E se não fizeres bem, um outro caminho. Se você não fizer bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o pecado, a primeira vez que fala aqui de pecado na Bíblia, é nesse texto aqui. E o pecado aqui, ele usa uma simbologia como se o pecado fosse vivo, né? Ele está à espreita, ele está olhando, ele está te observando, esperando o melhor momento para te dominar. E aí ele diz: se
isso acontecer, se o pecado conseguir alcançar seu coração, o pecado já aporta, e sobre ti será teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se o pecado já entrou no coração, não tem mais jeito, domínio, subjuga, você pode, você determina. Deixando claro aqui que o homem ele tem poder de escolha, ele pode fazer a coisa certa. Né? Tem gente que fala, não, eu me deixei levar pela minha paixão, e a minha paixão me dominou. Não, se você quiser, você pode dominar a tua paixão. Se você quiser, você pode pôr um fim, pode parar a coisa. Você não para porque você não quer. Simples assim, porque você gosta, você ama, você tem prazer, você gosta da coisa. E você não é resistente, ou seja, você não resiste muito, né? Você não está muito apto a resistir porque não é do teu interesse. Porque aqui o texto deixa claro que se o pecado vem, você pode dominar. Se você não domina, é porque há um certo prazer. Porque no fundo é isso aí, né? O pecado, ele traz recompensa. Ele traz prazeres. E a gente gosta desses prazeres. É por isso que a gente muitas vezes não dominamos ele. Porque ele dá prazer, ele dá recompensa, né? Você vai... eu vou ser um cara promíscuo. Bem, vai ter recompensa, o prazer. Você vai sentir prazer, o teu corpo vai ter prazer. Você vai se sentir aliviado, feliz. Então essas coisas parece que determina mais do coração. Qualquer pecado que você falar aí pra mim, ele traz recompensa. Ninguém busca o pecado sem recompensa. As pessoas sentem recompensa e por isso que elas não querem dominá-lo. Essa foi a ordem de Deus. Deus falou amorosamente com Caim, mas Caim ficou irado com Abel. E você vê que é interessante porque Abel não fez nada contra Caim. O que Abel fez contra Caim aqui? Nada. Abel pegou, fez todo o procedimento segundo o que Deus ordenou e ofereceu a Deus, adoração a Deus. Mas Caim tomou tudo isso como uma ofensa. Eu já falei, né, aqui nesse canal aqui sobre alguns vídeos, né, falando sobre inveja, né? De fato, a inveja é algo perigosíssimo, né? Porque não que a inveja é perigosa em si, mas o invejoso ele é capaz de fazer muita coisa. Toma cuidado, como eu falo, toma cuidado com os filhos das trevas, sabe? Você tem que ficar cada vez mais longe deles. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, Caim, ele não se compadece, né? O coração dele não se converte com as palavras do Eterno, e ele chama Abel. Por que ele chama Abel? Chama Abel para ir para o campo. Vamos lá, Abel, eu quero te mostrar. No campo, Abel, com certeza, no campo, Caim, com certeza, cultivava, né, os alimentos. Deve falar, vamos lá, que eu quero que você veja um alimento lá que está produzindo, né? Alguma desculpa ele falou, mas ele quis tirar Abel da onde eles estavam para ir para o campo, para se esconder, para ele matar Abel sem que ninguém soubesse. Por que isso? Porque já havia muita gente aqui. A Bíblia não especifica quanto aqui, mas é claro aqui que havia muita gente, porque as pessoas acham que não trata aqui só de Caim e Abel, e esquece que Adão viveu 900 e tantos anos. Pensa bem, o Brasil tem 500 anos. Adão viveu quase o dobro do que o nosso país tem de vida. Claro que eu estou falando que é desde o descobrimento, né, do Brasil. E aí o que acontece? Hoje nós temos 210, 212, quase 215 milhões de habitantes aqui no Brasil. Né? E no começo devia ter quanto? Devia ter uns mil e pouco, talvez até menos. Eram os índios e os colonizadores. Talvez nem 1.000 pessoas tinham no começo. Aí foi chegando, foi nascendo, foi procriando. Nascendo e morrendo, até que chega esse número, né, de 215 milhões de brasileiros. Então Adão e Eva, com certeza, eles deviam estar com uma população bem gigantesca. E como é que isso aconteceu? Entre irmãos, é óbvio, né? É claro, claríssimo isso aqui. Que até então não havia lei, né? Essa restrição vai vir na lei de Moisés. E por que aqui era para perpetuar a espécie. Então aqui não havia problema nenhum. O problema sempre vai acontecer depois. É por isso que consanguíneos não pode se relacionar de forma alguma. Mas é de forma alguma mesmo. Mas estamos falando aqui do começo, onde tinha que se multiplicar. E aqui nós estamos falando aqui que havia muita gente aqui. Havia muitas pessoas, comunidades, gente que estava aqui. Já com certeza já foram para outros ambientes, né? Isso é claro, é óbvio.
né? Então, falando e Deus deu muita anos de vida à população justamente para que haja a perpetuação da espécie. Então é por isso que ele chama, esse é o motivo também que daqui a pouco nós vamos falar da punição, que ele vai ficar com medo de ser morto. Vai ficar com medo de ser morto por quê? Porque havia muita gente aqui nessa época aqui já. Não é especificado em que tempo que eles estão falando aqui, mas assim, provavelmente Adão, Caim e Abel, eles nasceram, eram crianças, viraram adolescentes, com 18 anos de idade se tornaram homens, e para você chegar à velhice, hoje, para a gente chegar à velhice é depois de 60, né? A gente chega à velhice, né? 50, 60, sei lá. Muda na perspectiva de cada um. Mas aqui, para chegar à velhice, nós estamos falando aqui que a pessoa tinha que chegar lá para os seus 600 anos. Então, dos 18 até os 600 anos, mais ou menos, a pessoa era um jovenzão, forte, bonito, robusto. Então, na flor da idade. É claro que aqui havia muita gente, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui o texto. Então, ele leva para o campo e ele mata o irmão dele. É óbvio que Deus, sabendo disso, vai de novo falar com Caim. E aqui você vê uma diferença entre Caim e Eva. Você vê que Caim, no começo do relato aqui, ela se arrepende. Ela serve a Deus agora. Mas você vê a atitude de Caim. E diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então, você vê aqui a ignorância. Você vê aqui um cara que não está arrependido e que realmente aqui o coração dele já está tão maligno, né, que o mal é muito predominante aqui. E tem pessoas que são assim. Cuidado, você que está me ouvindo aí. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que elas andam na malignidade, você vai vendo essa coisa crescente. Outras já estão num nível tal que é terrível você se relacionar com esse tipo de pessoa. Elas são más mesmo, elas fazem maldade terríveis, atrocidades, e é só abrir o jornal. Abre o jornal aí, ó. Ou então liga a TV aí, vai no YouTube, vai ver o jornal, pronto. Você vai ver histórias, milhares de histórias de filhos das trevas e o que eles são capazes de fazer, que deixa a gente abismado com o que eles são capazes de fazer. E aqui ele fala: sou eu o guardador do meu irmão? Então ele faz até uma ironia, uma chacota, né? Você me colocou por uma casa para ser guardador do meu irmão. Quem é guardador do meu irmão não é você? Você não é Deus? Você devia saber onde é que ele está. De fato, Deus sabe onde ele está. Tanto que Deus vai insistir. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim dessa terra. Aí agora vem a punição. Ele vai receber 3 punições. E agora maldito és tu desde a terra. Você vê que aqui Deus está amaldiçoando tu. Está apontando para Caim. Deus não está amaldiçoando a humanidade, está amaldiçoando Caim. Por isso que ele fez. O que ele fez foi tenebroso e horrível. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Provavelmente ele deve ter enterrado o irmão, né? Ele matou lá com uma pedrada e ele deve ter tentado esconder o corpo, né? Ocultar o corpo. Então recebeu a mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, a segunda punição é que o que ele vai fazer nunca vai ter um complemento. Ou seja, ele vai arar a terra, vai, né, trabalhar com a terra, porque essa era a profissão que havia no momento. E era a profissão que ele escolheu, uma vez que ele era lavrador de terra. Mas essa terra, ela nunca iria terminar a produção. Ou seja, então, ficaria sempre algo incompleto. E é assim que o assassino vive também, você pode reparar, né? Toda pessoa que ela é homicida, ela não consegue paz, né? Ela não consegue completar nada. Sempre ela tem que estar fugindo, que é a segunda punição, que ele vai ser fugitivo, ou seja, ele vai ser a expressão aqui, fugitivo e vagabundo serás na terra, né? Vagabundo é aquele que, nesse entendimento aqui, na expressão de que não para em lugar nenhum, não para em serviço algum, tal, né? Então ele ia ser um cara que iria vagar muito a terra, né? Não iria parar em lugar nenhum. E é o que a gente vai notar, né, na vida desse homem. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que posso ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará.
E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, que matará Caim 7 vezes será castigado. Depois o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então, Caim aqui ele não se arrepende e ele faz aqui uma conclusão. Ele fala: mas você não vai me perdoar? Quer dizer, você perdoou meu pai, você perdoou Adão e Eva, perdoou minha mãe, e não é capaz de me perdoar? E aí ele diz que ele faz uma conclusão, que onde ele for, as pessoas vão querer matá-lo. Por quê? Porque havia muita gente aqui. Havia muita gente aqui. Então, ele fica com medo. Mas Deus, mais uma vez, mostrando a sua misericórdia. Você vê que ele não se arrepende de hora nenhuma de ter matado Abel. Não se arrepende de ter matado Abel. Ele mostra realmente que ele é filho das trevas. Porém, Deus aqui, diante de um homem tão mau, a pergunta: por que Deus não mata esse cara, que não permite isso aqui? É por causa do começo da geração, né? Então aqui Deus não queria que a punição acontecesse, a pena de morte acontecesse nesse ambiente aqui, porque aqui está se estruturando, está começando. Mas uma vez que depois que vier o dilúvio, por exemplo, e a sociedade começar a se estruturar, já vai vir as punições e vai vir a pena de morte. Quem inventou a pena de morte foi Deus. Quem mata tem que morrer. Mas nós vamos chegar aí nisso aí, né? Porque também outra coisa que Deus vai estabelecer depois é que não é qualquer um que pode vir matar, né? Tem pessoas que estão credenciadas para isso, são as autoridades da terra que vão exercer esse tipo de juízo. Deus vai estabelecer tudo isso com uma civilização já formada, que não é o caso aqui. Aqui com certeza são famílias que estão crescendo, podia ser que tinha até já algumas tribos, não estou falando aqui, de bastante gente. Né? E essa percepção vai estar, por exemplo, na vida de Abraão. Abraão também, ele tinha bastante gente ao seu comando, mas a gente vai chegar lá. É só a percepção de que havia muita gente aqui já. Então, ele não quer que haja esse negócio de vingança agora. Aqui, nesse exato momento, não, porque a civilização ainda está se estruturando. Por isso que Deus vem com misericórdia e não permite que ele morra. Porém, o castigo que ele recebe é muito gigantesco, né? Bem doloroso. E Deus deixa claro que aquele que for tentar se vingar, querer matar Caim, que vai receber 7 vezes mais que o Caim recebeu. Ou seja, vai sofrer bem mais do que Caim está sofrendo. Justamente para evitar, de fato, que houvesse essa vingança aqui. Porque não é o momento ainda. E Deus faz isso colocando um sinal em Caim. E aí as pessoas especulam demais, falam muita coisa, mas você está vendo aqui claramente que não está dizendo do que se trata. Então, a gente tem que aprender a se calar quando a Bíblia se cala. Se não está dizendo aqui o que se fala, então também não vamos aqui inventar ou imaginar o que seria. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, de fato aqui, ele vai para uma terra. E no vídeo que vem nós vamos tratar. Você vai ver aqui que já tinha bastante gente aqui habitando nesse tempo aqui. E a pergunta é: o que Moisés queria ensinar com tudo isso, né? O que Moisés queria ensinar com tudo isso? Moisés queria ensinar ao povo a verdadeira adoração a Deus. Eles estavam numa terra do Egito, onde tinha vários cultos a vários deuses, cada um mais bizarro do que o outro, onde havia sacrifício de crianças, sacrifício dos filhos, tantas bizarrices. Então, um povo que estava diante de uma cultura que ensinava coisas absurdas a respeito de adoração a Deus. E aqui Moisés está dizendo claramente que Deus, ele já deixou claro o que é para fazer, como é para fazer. Aqui você vê que duas coisas é claro aqui, que Deus ele aceita a oferta do culto, né? A oferta, né? Mas também a pessoa. A pessoa não consegue se desvencilhar da sua oferta. Então, quando você cultua a Deus, você não consegue desvencilhar disso aí, de quem é você. Então, Deus ele está ouvindo o teu culto, ouvindo a tua adoração, ouvindo teus testemunhos, ouvindo o teu louvor, ouvindo a tua pregação, mas ao mesmo tempo ele está olhando para você. Quem é você? Você é justo? Você fala o que você vive? Ou você é igual Caim, né? Tem obras más aí, não se arrepende, não confessa seus pecados. Então Deus ele está muito atento à oferta, mas também à pessoa.
Outra coisa que é clara aqui é que o ato de Caim, o ato de Abel, era cheio de fidelidade e de muita fé. Ele cria muito em Deus, ele acreditava, por isso que ele teve o cuidado. O momento do culto é o momento de prestar para Deus a oferta, então ele tem todo o cuidado, ele vai lá, busca o melhor, ele quer ser aceito por Deus porque ele tem fé em Deus. Então não adianta você querer cultuar Deus sem fé em Cristo, sem fé em Deus. A fé aqui é muito importante, é um dos pilares da vida cristã, é você crer, acreditar. Mas está difícil, complicada a vida tão complicada, né? Você tem que aprender a crer. O que a palavra de Deus diz? Creia, acredite, louve o teu Deus, espera no Senhor. Essas coisas são tão difíceis para nós, né? Eu falo por experiência própria, para mim é terrível esperar. Esperar é uma coisa para mim bem complicada, mas não são poucas as vezes que o Eterno, depois que eu termino de orar, eu clamo, eu choro, eu oro, e aí o Eterno vem e fala: meu servo, senta e espera. Não são poucas as vezes que eu ouvi isso da parte de Deus. Eu tenho certeza que ainda vou ouvir muito mais disso aí, né? Sentar e esperar na ação dele, na graça dele, crer, acreditar em Deus, que ele faz o melhor, ele sabe o que está fazendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu amigo. Eu digo para todos que estão ouvindo, sem fé é impossível agradar a Deus. Aprenda a crer, acreditar e fazer aquilo que Deus já disse. Tem coisas, meu amado Osmar, meu amado ouvinte que está ouvindo aqui, que já está escrito na Bíblia. Não tem o que você questionar, está escrito. É só fazer. Eu me lembro uma vez que teve uma pessoa, né? Quando eu estava dirigindo uma igreja lá em... Esqueci a cidade, o irmão vai ficar bravo comigo aí, mas me perdoa, fugiu da memória aqui. Campos Verdes, agora me lembrei, Campos Verdes, a cidade das Esmeraldas, lá em Goiás. Muito boa, uma cidade boa. E aí eu estava dirigindo lá uma congregação, e aí uma pessoa chegou para mim e falou, contou a história, né, da vida dele, que ele tinha um relacionamento com uma meia-irmã. E claro que o tempo foi passando, ele foi embora, né? E aí essa meia-irmã casou, só que aí o cara, ele se encontra numa cadeira de rodas, né? Ele perdeu os movimentos e aí ele não funcionava, né? Essas são as palavras que ele utilizou para especificar o que estava acontecendo com a pessoa. Ele disse que a pessoa não funcionava. E aí ele voltou a se relacionar com ela e eles estão querendo, né, se relacionar, e perguntou se eu podia orar. Eu falei, meu irmão, a palavra de Deus é clara. Você não pode tocar nessa mulher, ponto final. O que acontece com ela ou não no relacionamento dela é problema dela e do marido dela. Isso não tem nada a ver com essa história. É meia-irmã, quer dizer, que bizarrice. Não é pra você nem ter se envolvido com ela. Uma vez que você entende, tá vindo para a igreja, já devia ter sacado isso aí. A Bíblia é clara, não precisa ninguém te falar isso aí, não. Existem vários textos claríssimos dizendo que você não deve tocar na mulher, principalmente na mulher que é casada. Tá aí, pronto. O que tem para falar aqui? Nada. Já está claro, já está bem exposto, bem explicado. Toda pessoa que nunca nem ouviu falar de Jesus sabe disso, que é pecado. Pergunta a primeira pessoa que passar aí na rua aí, se é pecado você se relacionar com a mulher casada. Pronto, todo mundo sabe, já está revelado. Não precisa que ninguém te explique isso, ninguém te diga isso. É claro que não, irmão, jamais vou orar por você por isso aí. O que eu tenho para te dizer é que você está sendo... você está fazendo com que as suas concupiscências sejam cada vez mais manifestas. Isso é pecado e você vai pagar caro por isso, sabe? Você quer que Deus abençoe sua vida? Então sai dessa história. Essa história não te pertence. Vai orar e clamar a Deus para que Ele te arrume uma mulher, uma esposa. Então é claro que ele nunca mais apareceu lá na igreja, porque não era isso que ele queria ouvir. Ele quer alguém que apoie, né, a visão pecaminosa dele. E por incrível que pareça, existe pessoas que se dizem, né, à frente de igreja, que elas são tão pecaminosas que elas também acabam compartilhando essas bizarrices aí. Então, quer dizer, tem coisa que já está escrito, já está revelado. É isso que Moisés está ensinando para o povo aqui. A palavra já está escrita já. Obedece, segue os mandamentos e viva, seja feliz com os mandamentos. Quero convidar todos para a gente fazer uma oração. Meu Deus,
Eis aqui uma história que mostra a descendência perversa, maligna, de um homem mau chamado Caim, que mata o seu irmão por inveja, porque as obras dele é mal. E vemos um homem justo sofrendo a pena. Nem sempre a vida ela é fácil para todo mundo, né? Às vezes o justo sofre bastante, pena bastante nessa terra. Muitas vezes passa por extremas dificuldades, mas o Senhor abençoa o justo. O Senhor faz justiça com o justo. Eu quero te pedir para esse irmão, filho da Eva, que busca te adorar, fazer sua vontade, que o Senhor venha sobre essa pessoa, e que o Senhor venha fazer justiça, que o Senhor venha tirar do lamaçal, que o Senhor venha tirar da dificuldade, que o Senhor venha tirar, meu Deus, da própria concupiscência do coração, que o Senhor venha ajudar ele a vencer os seus próprios pecados, a se levantar, a viver a vida que Deus acha graça de dar. Meu Pai, abençoa essa pessoa, e que o Senhor venha nos livrar de todo Caim, todo homem maligno, perverso, pessoas más que fazem aquilo que lhe apraz no coração, pessoas perversas, que o Senhor, meu Deus, venha tirar essas pessoas da nossa vida, e aqueles que estão sofrendo, que já entraram em aliança, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor, meu Deus, venha ajudar, meu Deus, de alguma forma essas pessoas, que pela própria imprudência escolheram viver e dividir a vida, ou dividir negócio, ou se envolver com pessoas que não deveria. Meu Deus, nos livra de todo mal, porque o mal de fato existe. Não é à toa que no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor que Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, em quem eu confio. Ele me livrará do laço do passarinho. Há muitos laços por aí, feita pelas mãos dos filhos das trevas. A palavra diz que me livrará do terror da noite, terror noturno. O terror vem dos filhos das trevas, que fazem coisas terríveis. Nos livra, Deus, nos livra. Ajude, meu Deus, essa pessoa que está em oração, que está clamando pela família, clamando pelos filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha converter o coração do filho ao pai, do pai ao filho. Que o Senhor venha converter os corações. Só o Senhor pode, meu Deus, transformar pedras em coração de carne, como disse lá João no deserto, né, que Deus pode transformar corações de pedra em coração de carne, meu Pai. O Senhor pode, meu Deus, converter essa pessoa, tirar essa malignidade. Quantos não são os testemunhos que a gente vê na igreja de pessoas que eram tão más, malignas, mas se converteram? E eu peço isso, que o Senhor venha converter, para a honra e para a glória do Teu nome, é que eu te peço. Amém.